Olá, seja muito bem-vindo ao Contribuinte Cast, o podcast do contribuinte. E eu sou Ragélia Canavati e estou aqui com vocês em mais um episódio para tratar sobre um assunto importantíssimo para todos os contribuintes pessoa física, já que nós vamos falar sobre a regularização do CPF. Se você tem alguma dúvida relacionada a esse tema, ou se conhece alguém que precisa saber sobre o teor do episódio de hoje, eu já faço convite para que você compartilhe esse episódio com seu amigo e permaneça comigo aqui durante este episódio. Afinal de contas, é o nosso terceiro episódio da nossa segunda temporada. Vem comigo! Já que o tema é importantíssimo para as pessoas físicas, é claro que eu preciso destacar desde logo que o CPF, ou Cadastro de Pessoas Físicas, nada mais é do que um banco de dados que é gerenciado pela Receita Federal, onde são armazenados todas as informações cadastrais de todos os contribuintes que são obrigados aí à inscrição no CPF, ou os cidadãos que se inscrevem voluntariamente. Eu lembro que não existe uma idade mínima para inscrição, ou seja, os recém-nascidos, por exemplo, podem ser inscritos e é admitida a inscrição de brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil ou no exterior. Cada pessoa, gente, pode se inscrever apenas uma vez, o que significa que o número do CPF é único e definitivo para cada um. Tem muita gente que esquece o número do CPF, então quando ocorrer esse fato, é claro que ela precisa tentar localizar um outro documento e procurar uma das unidades de atendimento da Receita Federal. Contudo, eu já esclareço aqui desde logo que, como estamos na pandemia, a Receita Federal está realizando os atendimentos virtuais. E você consegue o atendimento pela Receita Federal através do chat da Receita Federal. Para mais informações, a gente já disponibilizou todos os links no nosso e-book, que já se encontra disponível lá no nosso blog. Mas sobre o nosso episódio, eu preciso destacar aqui para vocês temas importantíssimos ligados ao CPF, como, por exemplo, a inscrição do CPF. Como eu falei anteriormente para vocês, o recém-nascido ele também pode ser inscrito no CPF, ele já pode ter o CPF. Antigamente era muito difícil a gente encontrar crianças com cadastro já de pessoa física, né? já portando aí o CPF, mas hoje em dia a gente sabe que para a informação dos dependentes na declaração do imposto de renda é necessário desde logo o informe do CPF. Então, a inscrição do cadastro de pessoa física, ou seja, o CPF, é um serviço que pode ser utilizado pelos cidadãos brasileiros, estrangeiros e até residentes no país ou em trânsito no país. Então, existem algumas etapas que a gente precisa aqui estar esclarecendo para vocês, tá? A primeira etapa é justamente a solicitação da inscrição, que é através do preenchimento de um formulário eletrônico pela internet ou uma solicitação de inscrição através de uma rede conveniada, por exemplo, os Correios, tá? E, é claro, informar os dados solicitados, como, por exemplo, toda a documentação, né, que eu já falo para vocês. Existem casos que variam entre documentação comum para todos os casos e para as situações especiais, que são para aqueles adolescentes entre 16 ou 17 anos, o menor de 16 anos e para os casos de representação legal, tá?
Importante que eu destaco aqui para vocês que em relação à documentação que deve ser apresentada, tanto via chat quanto unidade de atendimento presencial, né, tanto na Receita Federal quanto nas unidades conveniadas da Receita Federal, é sempre solicitado que sejam levados os documentos originais ou as cópias autenticadas. Isso também vale para o caso do atendimento online, quando é solicitado que a pessoa apresente ali para que possa ocorrer o atendimento. Esses canais de prestação, a gente já mencionou aqui para vocês, tá? Que as unidades conveniadas, eu citei aqui o exemplo dos Correios, mas também tem a Caixa Econômica Federal, tem o Banco do Brasil e tem o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais. Então, possui um custo. Esse custo do atendimento nessas unidades de atendimento da rede conveniada é de R$ 7,00 até o presente momento, tá? Agora, como eu falei para vocês, após a apresentação desses documentos, e esses documentos você encontra lá no nosso e-book, que está lá no nosso blog, já disponível para você, tá? É necessário que seja a conveniada, ela vai emitir um protocolo de atendimento. E esse protocolo de atendimento é justamente para garantir à Receita Federal que você já levou todos os documentos necessários que foram solicitados para a inscrição, que é a primeira etapa, tá? Agora eu falo aqui para vocês que nos casos em que ocorriam os atendimentos de forma presencial, o tempo estimado de espera para essa regularização, para essa inscrição dessa apresentação de documentos era no máximo 15 minutos. Agora, como a gente está no meio de uma pandemia, esse prazo ele varia entre 15 a 30 minutos conforme as filas de espera no chat da Receita Federal, tá bom? Então, isso vai variar muito. Uma terceira etapa é justamente o acompanhamento desse pedido, que quando ele é feito pelo canal à distância, você pode, como cidadão, acompanhar o andamento do pedido de inscrição a partir do número do protocolo do seu atendimento, aquele que foi realizado lá na entidade conveniada, ou pelo aplicativo na internet. Então, para o aplicativo, a gente fala que é algo bem mais fácil, que é justamente o Meu CPF. Então, ele já está disponível no sistema iOS e Android e é bem mais fácil para consultar o andamento do pedido, tá? Um quarto passo é justamente o cartão do CPF no formato digital ou para impressão em PDF. Tá? O cartão físico, aquele plástico azul, ele já não é mais emitido. Então, os comprovantes de inscrição que são impressos, a gente tem aí uma atualização. Então, antigamente tinha aquele cartãozinho azul que era impresso, era emitido. Hoje não mais, é digital, é o CPF digital que tem o mesmo valor jurídico, tá? Uma outra situação que eu preciso destacar aqui para vocês é o que preceitua a Instrução Normativa 1548 de 2015, já que é ela que dispõe sobre o cadastro das pessoas físicas, tá? Então, já que nós vamos mencionar sobre a IN 1548, eu preciso destacar aqui para vocês alguns pontos essenciais para que você não fique na dúvida em relação a CPF. Agora que a gente vai tratar sobre as questões burocráticas, sobre o CPF, é claro que eu preciso desde logo mencionar que existem fatos importantes que você, enquanto pessoa física, precisa estar atento. Uma delas é a questão da alteração dos dados cadastrais. A alteração do CPF, ela pode ser utilizada através do ato declaratório. Por exemplo, o contribuinte, o cidadão, no caso, ele possui o CPF, só que ele
trocou de endereço. Então, a informação da troca do endereço, ela deve ser apresentada. Deve haver uma alteração dos dados cadastrais dele, tá? Logo, eu preciso destacar aqui para vocês que a informação do endereço, ela é totalmente declaratória. Ela vai ser dispensada a apresentação dos documentos que comprovem a sua alteração, se ela for efetivada por intermédio da DIRF, que nada mais, nada menos do que aquela declaração de imposto de renda pessoa física, quando essa alteração é feita pela DIRF, tá? Quando a alteração é apresentada no Centro Virtual de Atendimento do Contribuinte, o chamado ECAC, ou através do pedido de alteração disponível no próprio site da Receita Federal pela internet. Essa solicitação também ela pode ser feita através das entidades, né, que eu já mencionei aqui para vocês, que são conveniadas com a Receita Federal. Então, eu preciso destacar aqui para vocês que nos casos dos residentes no exterior, quando ocorre uma alteração de dados cadastrais que eles precisam realizar, eles devem apresentar perante a representação diplomática brasileira, tá? E, é claro, não deixar de preencher o formulário, que é a ficha cadastral da pessoa física, que está disponibilizado no site da Receita Federal, e se dirigir até a representação diplomática brasileira do país onde eles estão, tá? Uma outra situação é visitar uma das unidades da Receita Federal quando for uma alteração de endereço para o exterior. Então, é algo que precisa ser verificado. Uma outra situação que eu preciso destacar aqui para vocês é justamente a alteração ligada à questão do óbito. A inclusão do ano do óbito, ela deve resultar na mudança da situação cadastral da pessoa falecida. Então, já fica a dica relacionada a essa questão. E como pode ser feita essa alteração? No site da Receita Federal vai ocorrer aí o que a gente chama de preenchimento da ficha cadastral da pessoa física, tá? E, é claro, mais informações a gente sempre esclarece aqui. Você precisa consultar o seu advogado tributarista. Por quê? Porque existem algumas dispensas. Por exemplo, não há do que se falar de uma declaração de alteração de CPF, se essa alteração foi mencionada na declaração de imposto de renda, por exemplo, tá? Não há o que se falar de uma declaração de alteração de CPF se a pessoa já realizou a declaração de saída do país, né? Então, existem aí algumas situações que o advogado tributarista ele vai sim tirar as suas dúvidas também ligadas à questão do CPF. Uma outra situação que eu preciso esclarecer aqui para vocês é quando existe aí uma indicação de pendência de regularização. Você sabia que o CPF ele pode ficar suspenso? Pois é, tem muita gente que hoje está enfrentando essa questão da suspensão do CPF. E a gente viu também que muita gente desconhecia sobre essa existência de suspensão do CPF. Essa indicação de pendência de regularização, ela sempre vai ocorrer quando existir uma omissão, principalmente na entrega de declaração de imposto de renda, quando aquela pessoa ela é obrigada a fazer a declaração, prestar a declaração de imposto de renda e ainda assim omite a entrega. Isso vai fazer o quê? Vai penalizá-la através de uma indicação de pendência de regularização. Então, sempre, gente, vai ser dado a ciência àquela pessoa sobre essa pendência por meio do comprovante da situação cadastral do CPF. E isso pode ser observado no site da Receita Federal, onde a pessoa pode realizar ali a consulta da sua situação cadastral no CPF, diretamente no site da Receita, ou através do aplicativo
meu CPF, app pessoa física, tá? Eu também já esclareci aqui para vocês que esse aplicativo já está disponível tanto para Android quanto para iOS, tá? Tem também a questão do chat da Receita Federal, tá? Que está funcionando muito bem por conta da pandemia. Então, caso de dúvida, né, ligados aí à indicação de pendência de regularização, a gente já faz aqui essas devidas observações. Então, para que você possa absorver ainda mais situações ligadas à questão de problemas com o CPF, eu vou destacar aqui para vocês os possíveis problemas que vocês podem ter com o CPF e como vocês vão fazer para saná-los. O primeiro deles a gente já começou a falar, que foi justamente a pendência por regularização. Essa situação, gente, só vou lembrá-los, que significa que ocorreu aí a omissão de alguma entrega de declaração, aquela declaração de imposto de renda, pessoa física, ou aquela declaração de saída do país. E o que você precisa fazer, tá? Primeiro de tudo, você precisa realizar a consulta através do portal ECAC. Aí você vai precisar abrir uma conta no portal gov.br, tá? Ou, é claro, ter um código de acesso para entrar se você não tiver ali o certificado digital, tá? Por que isso? Porque existem aí algumas burocracias para que você se sinta o mais seguro possível navegando na internet. Afinal de contas, a gente já sabe que estão aí valendo todas as normas inerentes à Lei de Proteção Geral de Dados, tá? Uma outra situação que você precisa fazer é que depois de descobrir qual é a declaração que está faltando, né? Você pode entregar essa declaração diretamente no portal ECAC ou fazer através do aplicativo Meu Imposto de Renda, se for o caso aí de emissão de declaração de imposto de renda. Se for o caso de declaração de saída do país, também pode ser feito através do portal ECAC, tá? Eu lembro que o CPF ele vai ficar regular assim que a declaração for processada. Então, normalmente, no dia seguinte, o problema já está resolvido, tá? Uma outra situação que também causa muito transtorno ligada ao CPF é a questão da suspensão. Você sabia que o CPF pode ficar suspenso? E essa situação significa que o CPF, com certeza, tem algumas informações incorretas ou até mesmo incompletas, tá? Agora, para você sanar esse problema de suspensão do seu CPF, é claro que você precisa preencher as informações corretas. E você vai preencher as informações corretas como? Através do pedido de regularização no próprio site da Receita Federal. Lá no pedido de regularização, você vai confirmar todas as informações que estão ligadas ao seu CPF e ao seu a sua atual informação, tá? Se ao confirmar essas informações for gerado um protocolo, você vai precisar apresentar os seus documentos à Receita Federal. Como é que fica a apresentação desses documentos com a pandemia? Com a pandemia, gente, o envio deles está sendo feito através de e-mail. Esses dados você encontra lá no nosso e-book, tá? Lá, tudo de forma esmiuçada para que você não perca nada e, desde logo, já encontre a solução para o problema do seu CPF. Uma outra situação é quando existe um titular falecido. Essa situação, gente, ela significa que foi informado a data do falecimento no CPF. Então, se porventura ocorrer um erro, um equívoco, tá? O CPF vai estar indevidamente na situação de titular falecido. Deve ser feito um agendamento
em alguma unidade da Receita Federal para que converse com um dos atendentes. É claro, a gente fala que não pode esquecer de levar nenhum dos documentos de identificação. E a gente alerta que esses atendimentos na pandemia estão sendo realizados através do chat da Receita Federal. Então, é muito importante desde logo você já se habituar a ter o acesso à internet. Lá no site da Receita Federal tem o chat da Receita e você pode conversar diretamente com um dos atendentes da Receita Federal, tá? Uma outra situação, e eu diria que é a última situação que causa aí um transtorno ligado ao CPF, aos brasileiros, é justamente quando o CPF está na situação de cancelado. Eu lembro para vocês que um CPF ele só é cancelado em caso de duplicidade ou por decisão em um processo. Então, para que isso ocorra, é necessário que já tenha uma atenção especial, e aqui a gente já pede que você consulte o advogado tributarista. Por quê? Cada pessoa deve ter, no máximo, um CPF e o número é para a vida toda. Ocorre que, muito lá atrás, há muitos anos atrás, as mulheres eram proibidas de ter aí o seu acesso ao voto. E com isso, muitas dessas mulheres, elas tinham o registro do seu CPF, elas tinham o seu nome registrado no CPF do seu marido. E isso causava uma situação muito vexatória e principalmente um problema gravíssimo nos casos de abertura de inventário. Se você está pasmo com essa situação, mais pasmo você vai ficar quando você souber da informação que eu vou te passar a seguir, que é justamente essa informação, gente. Essa situação que ocorria no passado era tão normal, mas tão normal, que é uma das situações que geram, eu diria que um transtorno maior nos casos de inventário, naquele prolongado prazo que a gente observa em relação a prazos ligados a processos de inventário. Isso também é uma das causas que são enfrentadas pelos advogados, tá? Então, agora, para que seja feito, o que deve ser feito quando existe essa situação de CPF cancelado? Se o CPF ele for cancelado de forma indevida, o que a gente recomenda desde logo é que você consulte um advogado tributarista e não deixe de agendar um atendimento à Receita Federal. Por quê? Porque essa informação, essa situação, ela vai poder ser ajustada tanto no meio judicial, tá? Se for algo extremamente, você está precisando extremamente rápido, uma situação rápida e célere, você precisa consultar o seu advogado tributarista para os casos de medidas cautelares ou aguardar aí o atendimento, o agendamento da Receita Federal para tentar ali resolver através de via administrativa, através do chat, porque hoje a gente sabe que estamos na pandemia e a Receita Federal está realizando os atendimentos via chat, tá? Não esqueça, é claro, de apresentar todas as documentações de identificação, tá? E se for solicitado, você vai precisar fazer o envio por e-mail de toda a sua documentação. Então, já fica alerta para as possíveis solicitações que vão vir através do atendimento online da Receita Federal.
isso, nós finalizamos aqui o nosso terceiro episódio da segunda temporada aqui do Contribuinte Cast. Eu preciso esclarecer que o nosso e-book já está disponível lá no nosso blog. Para ter acesso a ele, que é justamente o material complementar desse episódio, basta que você se torne membro lá do nosso blog, é totalmente gratuito e com isso você vai ter acesso ao nosso vasto material que já se encontra disponível lá no nosso blog, incluindo aqui o e-book deste episódio. Não deixa de interagir conosco nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e até mesmo o nosso canal do Telegram. E eu me despeço agradecendo a você pela sua excelente companhia pela qual você me proporcionou hoje. Já te espero nos próximos episódios. Tchau!